Era sempre o mesmo horário, 3h17 da manhã. Não importava o relógio, de parede, de pulso do celular, todos paravam exatamente ali. E o mais estranho é que ninguém ousava consertar. Esse era o mistério que envolvia aquela casa antiga na colina. Um mistério silencioso que aguardava sua próxima vítima. E essa vítima tinha nome. Ana. Ana morava sozinha naquela casa antiga, herdada da família. O lugar era silencioso demais. Parecia que o tempo ali andava em um ritmo diferente, mais lento, mais pesado. Nas primeiras semanas, ela achou que era apenas coincidência. Afinal, relógios antigos falham, certo? Pilhas acabam, mas quando até o celular, a prova viva da tecnologia moderna, começou a congelar na mesma hora, algo mudou. A curiosidade deu lugar a uma inquietação. Ela começou a notar, dia após dia, o padrão se repetia, imutável, 3h17. Na terceira semana, a inquietação se transformou em medo. Um medo frio que subia pela espinha toda vez que a noite caía. Ela sentia que não estava sozinha na casa, mesmo quando a lógica lhe dizia o contrário. As sombras nos cantos pareciam mais longas, e o silêncio não era de paz, mas de expectativa. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. E esse algo acontecia sempre às 3h17. No início, ela tentou lutar contra isso com a razão, trocou as pilhas de todos os relógios, comprou um relógio digital novo, daqueles com números vermelhos e brilhantes, deixou o celular carregando a noite toda, garantindo que não era um problema de bateria. Nada funcionou. 3h17 era como uma marcação no tempo, um ponto final que a realidade se recusava a cruzar. Quando esse horário chegava, o ar ficava diferente, ficava denso, pesado, difícil de respirar. O silêncio se tornava absoluto. Nem os grilos do lado de fora, nem o zumbido da geladeira, nem o vento ousava passar pelas frestas das janelas. Era um vácuo sonoro, um silêncio que gritava. Ana se encolhia na cama, cobrindo a cabeça com o travesseiro, esperando aquele momento passar. Ela tentou mudar os relógios, adiantando, atrasando, mas era inútil, como se uma força invisível os ajustasse de volta, preparando-os para o inevitável congelamento. Ela sentia que estava presa em um loop, uma falha na realidade que só acontecia dentro daquelas paredes. Então, na quarta noite de sua vigília aterrorizada, algo novo aconteceu, algo que quebrou o silêncio absoluto. Passos no corredor do lado de fora do seu quarto, lentos, arrastados, como se alguém estivesse se arrastando com dificuldade pelo chão de madeira. O coração de Ana disparou. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira. A tela estava congelada. 3h17, o som dos passos continuou, metódico, se aproximando. Cada rangido da madeira era uma tortura. Eles pararam bem em frente à porta do seu quarto. Ela prendeu a respiração, esperando o girar da maçaneta, esperando a porta se abrir, mas nada aconteceu. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Ela ficou imóvel por minutos, talvez horas, com os olhos fixos na porta, até que os primeiros raios de sol invadiram a janela. O medo não a deixou dormir, e ela sabia, no fundo, que aquilo era só o começo. No dia seguinte, exausta e desesperada por respostas, Ana decidiu explorar a casa. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Ignorou os quartos e a sala, que já conhecia bem demais, e subiu a escada empoeirada que levava ao sótão. O ar lá em cima era parado, carregado com o cheiro de madeira velha e memórias esquecidas. Em um canto, debaixo de um lençol branco, ela encontrou uma caixa de madeira. Dentro dela, fotografias antigas, retratos de família, imagens da casa em diferentes épocas. Mas algo chamou sua atenção. Em quase todas as fotos, um relógio aparecia ao fundo. Um relógio de pêndulo na sala, um relógio de parede na cozinha, e em todas as fotos, sem exceção,
O relógio marcava a mesma hora, 3h17. As mãos de Ana tremeram. Virando uma das fotos, ela encontrou uma caligrafia desbotada no verso, uma frase curta, um aviso sinistro nesse horário. Ninguém deve estar acordado. Um calafrio percorreu seu corpo. Não era um defeito, era uma regra. O aviso na foto não era suficiente. Ana precisava de mais, precisava entender a origem daquela regra macabra. Ela passou o dia na biblioteca da cidade, mergulhada em arquivos antigos, registros de jornais e documentos públicos. A busca foi longa e frustrante, até que ela encontrou uma notícia de décadas atrás, um pequeno artigo escondido nas páginas amareladas, um incêndio terrível que havia consumido a casa, uma família inteira, pais e filhos, mortos enquanto dormiam. A reportagem mencionava a hora em que os bombeiros foram chamados, a hora em que o fogo foi descoberto, a hora da tragédia, 3h17 da manhã. O artigo continuava mencionando brevemente que desde então a casa ganhou uma reputação sombria. Nenhum morador conseguia ficar por muito tempo. Todos relatavam eventos estranhos, uma sensação de opressão, e todos acabavam indo embora, deixando a casa para o silêncio novamente. Ana agora entendia, ela não estava em uma casa com relógios quebrados. Ela estava em um túmulo, um lugar onde o tempo parou na hora da morte. Naquela noite, o medo deu lugar a uma estranha determinação. Ana não ia mais se esconder. Ela não ia fugir. Ela precisava enfrentar o que quer que habitasse aquela casa. Preparou uma xícara de café forte e se sentou na poltrona da sala, de frente para o velho relógio de pêndulo, com o celular ao seu lado. Ela ia ficar acordada. Ia olhar o tempo nos olhos. 3h15. O silêncio começou a se instalar. 3h16. O ar ficou pesado, denso. Seu coração batia forte contra as costelas. 13h17. Todos os relógios pararam. O celular congelou. O pêndulo do relógio antigo ficou imóvel no ar. Mas dessa vez não houve silêncio. Houve vozes, sussurros fracos vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, do chão. Eram muitas vozes sobrepostas, chorando, lamentando. E então uma voz se destacou, clara e fria, bem perto do seu ouvido. O tempo para quem morre. Nós paramos. Agora é a sua vez de parar. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram o silêncio incomum vindo da casa na colina. Nenhum carro na garagem, nenhuma luz acesa. A quietude era total. Preocupados, chamaram a polícia. Os policiais encontraram a porta da frente destrancada, entraram com cautela. A casa estava perfeitamente arrumada, impecável. Uma xícara de café fria repousava sobre uma mesinha na sala. E até hoje, se você passar por aquela rua tarde da noite e olhar para as janelas escuras, talvez consiga ver as luzes fracas dos números de um relógio digital, a silhueta de um relógio de parede, e todos eles, sem exceção, continuam parados, congelados para sempre, marcando exatamente 3h17.